acredito que ele pensa que eu saberia explicar e conectar essas coisas, né? Aí a gente faz um esforço para tentar ver o que é que a gente pode dizer aqui, o que é que a gente pode colocar, o que é que a gente pode refletir. Eu estou me auxiliando aqui com inteligência artificial, porque eu estou gravando aqui e vou ficar passando num e no outro. Mas vamos lá. A intenção inicial que eu gostaria de colocar aqui é que, como normalmente a gente faz as palestras e não dá tempo de chegar no final, porque é muito material e a gente acaba sem ter tempo de dar o recado final. Aí eu digo, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar pelo fim, eu vou dar logo o recado final, e se der tempo, a gente vai justificando porque chegou no recado final, né? Então, na verdade, o que eu gostaria de dizer para vocês, e depois desse slide a gente podia terminar a palestra e conversar sobre outra coisa, mas a questão é a seguinte, a doutrina espírita, a exemplo do judaísmo, do cristianismo e de tantas outras escolas filosóficas e religiosas, vem preparando o homem moral, o homem de bem, aquele que vive no mundo sem ser do mundo, que passa na matéria, mas persegue o espírito, seguindo e servindo ao Cristo de Deus. É seguir adiante, colocando a mão na charrua, sem olhar para trás. Então, na verdade, meus irmãos, esta conclusão, que eu vou repetir isso aqui no final, se Deus quiser, a gente vai chegar no slide final, só são 115 slides. Brincadeira. Acho que é uns 30 e poucos. Então, a conclusão passa por isso. Passa que nós somos criaturas encarnadas e, enquanto espíritos, a gente evolui. A gente evolui ao longo de diversas existências. A alma humana, ela passa por experiências de aprimoramento no reino mineral, no reino vegetal, no reino nominal, até chegar no reino nominal. Não propriamente a alma humana, mas o seu processo de individualização, ele estagia nos diversos reinos da natureza até a condição de se tornar alma humana. E hoje nós estamos, enquanto alma humana, vestindo uma roupagem carnal. Da mesma forma que a alma humana evolui, a matéria também evolui. Então, quando a gente fala em planeta de expiações e provas, que é a casa que a gente vive hoje, a caminho de um planeta de regeneração, a gente pode imaginar que há duas evoluções. A evolução da casa material, planeta, e a evolução dos habitantes dessa casa material, espíritos. Então, para estarmos aqui habitando um planeta em transição, a alma humana precisa evoluir. E esta alma humana já passou pelo judaísmo, pelo cristianismo, ainda nos encontramos, né? E por tantas outras escolas filosóficas e religiosas, sendo sempre o objetivo de todo esse mecanismo pedagógico de evolução da alma humana, o de criar, o de preparar o homem moral, o homem de bem, aquele que vive no mundo material, mas que não se escraviza na matéria, aquele que visa o homem espiritual. Esse é o propósito dessa situação que a gente está colocando aqui e que a gente vai percorrer com vocês ao longo desta noite, ao longo desses minutos, né? A gente entender que toda a evolução, porque passa a humanidade material, está a serviço de quem? Do homem, a serviço do nosso progresso. Ele precisa decidir o que vai fazer com cada uma dessas invenções que a tecnologia, que a ciência nos oferece. Essa é a questão fundamental que a gente está colocando aqui. É isso que a gente vai tentar se conectar e buscar algumas informações da doutrina espírita para fechar esse nosso raciocínio.
Tá bom, gente? Então, vamos lá. Eu vou passar aqui e passar aqui. Se eu não confundir muito, vocês me avisam, porque eu vou pensar que eu estou passando num canto, mas estou passando no outro, né? Nessa história de evolução tecnológica, teve um momento na história de apresentação de tecnologia que havia um negócio chamado retroprojetor. Vocês se lembram disso? Que a gente botava uma transparência, aí tinha um retroprojetor e passava na tela. Eu estava fazendo uma apresentação e o vento aconteceu e levou à transparência e eu fui segurar a tela. Então, são coisas da tecnologia, porque, na verdade, quem voou foi a transparência, não foi a tela. Mas são coisas da tecnologia. Mas vamos lá. Então, hoje, a gente vai tentar passar um pouquinho na evolução tecnológica, a gente conversar uns 10, 15 minutos aí sobre essa questão da evolução tecnológica, a gente falar um pouquinho de breves conceitos do espiritismo, da evolução do espírito, da evolução humana, leis de progresso e algumas reflexões finais, que é a conclusão final que a gente quer chegar. Ok, gente? Então, vamos lá. Vamos passear um pouquinho nesses tempos modernos de Charlie Chaplin, essa figurinha que a gente está vendo aí. E antes de adentrar... Oi? Nada, tá tranquilo aqui, que senão o cérebro tic-teco. Aí eu vou ficar... Então, antes de adentrar propriamente disso, vamos passar um pouquinho na questão da evolução da humanidade, os ciclos. Então, a gente estava fazendo uma reflexão que se a gente fosse dormir no século XVII, sei lá, 1600, a gente fosse dormir e acordasse em 1700, não ia acontecer muita coisa, não. A gente ia dormir em 1600, quando acordasse em 1700, a gente abria o olho, aí perguntava a quem estava vivendo no século em 1700, dizia, o que foi que houve? Aí o cara dizia, não, o cara tentou invadir aqui, roubar o terreno, morreu uma coisa e tal. Não ia mudar muita coisa. Por quê? Porque a evolução ela tinha um curso lento. Mas o que nós estamos falando aqui dessa evolução tecnológica, a gente está falando aí de, talvez, o grande boom dessa evolução tecnológica é de 70, 60 anos para cá. Então, se você for dormir em 1980 e tivesse acordado agora, você ia tomar um susto grande. Não é verdade? Se você tivesse acordado ontem, dormindo ontem e acordado hoje, já tinha mudança. Porque a humanidade evolui assim. Não é isso, gente? Então, nessa história das três ondas, a terra, o capital e a informação, a gente passou pela era da agricultura, onde o objetivo era adquirir a terra por sobrevivência. A gente evoluiu para a questão da sociedade industrial, onde o objetivo era acumular bens materiais. É esse o filme de tempos modernos, de Charlie Chaplin, né? A robotização, a era da revolução industrial. E a gente chegou na era da informação, onde a informação, o objetivo é o crescimento do poder. Quem é que tem poder hoje? É o quê? Diga aí. É quem tem o quê? Informação. Não é isso? Dizem que a Terceira Guerra Mundial será, ou está em curso, uma guerra o quê? Tecnológica. É uma guerra tecnológica, porque está tudo conectado. Não é? Se alguém resolver criar um boom nos sistemas conectados no mundo, a coisa muda de figura. É um pouco isso que a gente está assistindo hoje, é um pouco essa a apreensão que a sociedade moderna tem com o que está acontecendo. Ok, gente? Vamos entrar aqui um pouquinho na evolução tecnológica. Hoje, todo mundo aqui tem o que na mão? Um celular. Todo mundo aqui tem um celular? Oi? O outro, Todo mundo aqui tem um celular na mão? Tem. De quanto tempo é um celular? Me digam aí. 1900 e alguma coisa, né? 30 anos. Eu acho que foi... Quem tem uma linha 971, aqui é a primeira, né? Pronto, 94. 971. A gente está falando de 30 anos. Não é isso? Então, essa é a evolução. Acertou de cheio. Mas antes você tinha um computador. Antes de chegar nisso aqui, que era um computador, isso aqui é um computador mais possante
do que um computador da primeira geração, um mainframe, porque ele tem mais capacidade de processamento e de armazenamento do que muitos computadores daquele tempo. Então, no primeiro momento, você tinha uma computação centralizada. Depois, você evoluiu para o famoso PC. Vocês se lembram do PC? O que é que dizia PC? O que é que significava PC? Personal Computer. Era o computador pessoal. Mas, na verdade, assim que começou, era o computador do pessoal. Porque nas empresas você não tinha dinheiro para cada um ter um computador. Então, você tinha um computador para o departamento todo. E todo mundo dividia o tempo que usava aquilo ali. Vocês estão rindo porque vocês estão lembrados. Não é assim? Então, a gente tinha o computador do pessoal. Foi uma evolução. Depois, a gente chegou no computador portátil, notebooks e por aí vai, que a gente ainda tem hoje nas mãos. E depois, a gente chegou nos computadores que estão aqui nas nossas mãos. Essa é a revolução. E nessa revolução, a linguagem de programação com a qual você programava, ela também evoluiu. Você começou com uma linguagem chamada linguagem de máquina, para que quem é da área se lembra do nome, Assembler, que você programava em linguagem de máquina, e hoje você está programando, dizendo ao celular o que é que você quer fazer, faça isso. E ele faz. Quando eu vim para cá, eu liguei no carro o quê? O Waze. O Waze eu digo a ele o quê? Quero ir para o colégio Boa Viagem. Aí ele vai me dar a rota. Então, a linguagem de programação, ela é hoje falada, porque existe um software, um programa que está instalado no celular que interpreta tudo isso para a gente. Isso é uma evolução. A serviço do homem, não é? Se a gente for pensar nisso, eu um dia desse fui perguntar ao meu filho, você já passou um cheque? Meu filho tem 25 anos. Aí ele olhou para minha cara assim e disse, papai, eu quero um cheque. Disco, né? O de disco é o de tom. É. É o tom, é o pulso. É a evolução. Né? Então, o que é um cheque? Ele perguntava a mim o que era um cheque. Todos nós aqui, eu acredito que sabem o que é um cheque. Mas a tecnologia bancária, ela é um exemplo de como essa tecnologia avançou. Né? Quem se lembra antigamente, para sacar um cheque, o que é que você tinha que fazer? Ia ao banco. Mas ia aonde? No caixa que você tinha conta. Você, não, tendo uma conta em Boa Viagem, você não tirava um cheque em Olinda. Acontecia isso? Era assim. Por quê? Porque para a agência do banco abrir, de madrugada, o pessoal do CPD, dessa tecnologia aqui, ó, lá vai eu aqui, confundindo as bolas aqui. O pessoal dessa tecnologia aqui, centralizada, rodava de noite um programa, BET, para atualizar o saldo. Então, o caixa, para abrir a agência, ele olhava para trás, pegava a listagem, via se você tinha dinheiro na conta, se tivesse, ele anotava de caneta e pagava o cheque, depois de conferir a assinatura num fichário com a fichinha da sua assinatura. Essa era a tecnologia bancária no primeiro momento. Depois, a tecnologia bancária, o Banorte, alguém lembra desse nome aqui? Banorte, Banco Nacional do Norte. Funcionária do Banorte, olha aí. Inventou uma coisa que era chamada o quê? Já que você trabalhou lá. Qual foi a revolução tecnológica do Banorte? Nosso amigo Zemar Rezende. Interlig. Interlig, o que era o Interlig? Era que todas as agências dos bancos estavam interligadas. Com essa evolução tecnológica, você da agência de Boa Viagem trocava o cheque em qualquer agência. Primeiro banco do Brasil. Porque já era uma evolução tecnológica, porque além do computador começou a existir o quê? Rede.
link de comunicação. A coisa começou a evoluir, não é? Aí depois a tecnologia saiu de cima do balcão, ou seja, a tecnologia do banco era atrás do balcão, as listagens. Depois a tecnologia veio para cima do balcão, o sistema interligado. Aí depois a tecnologia foi para depois do balcão, usando no computador uma coisa chamada home banking. Quem está lembrado desse modem discado? Você discava, ele fazia tim, tom, pé. Estão lembrados dessa história? Então você conectava um PC no banco e você já começava a operar de casa a sua conta bancária. Isso é uma evolução tecnológica. Aí o pessoal de informática andava com um bip. Não era um bip, aquela coisinha que tinha do lado. Isso é uma viagem no tempo que a gente está dando aqui. Aí depois o bip avançou para ter um pager, que a mensagem vinha escrita. Isso é evolução tecnológica a serviço da humanidade. E depois essa questão da tecnologia da internet bank passou para onde? Quem é que não tem um banco hoje no celular? Todo mundo tem um banco no celular. Então, gente, isso tudo é evolução tecnológica a serviço da humanidade. E com esta evolução tecnológica, houveram também a evolução da tecnologia da informação. Linguagens, equipamentos, processamento de dados, data center, tudo isso evoluiu, né? E a inteligência artificial, ela nada mais é do que algo que está evoluindo também neste tempo. Então, hoje a gente fala, não, inteligência artificial é uma ameaça, mas a coisa está evoluindo há muito tempo, né? Então, vem desde 1950, já tem essa condição de estar discutindo essa situação. Todo mundo hoje aqui, quando vai fazer um atendimento, você pode usar uma inteligência artificial. Vamos aqui na... Por quê? Porque a tecnologia está a serviço de quê? De tudo isso aí. Vocês estão lendo? Então, existe inteligência, software, programa a serviço do ramo financeiro. Por quê? Porque se ampliou a condição, a quantidade de usuários que usam, a quantidade de fraude é menor ou maior? Maior. Muito mais gente usando, né? Então, a tecnologia está a serviço da detecção de fraude, análise de crédito, prevenção, um bocado de coisa. Em governo, em saúde, em indústria e em comunicação. Aí é que é a revolução. Hoje tem um negócio chamado chatbots, que você está conversando com ele. Então, a tecnologia... Eu vou correr por causa do relógio, senão não chego na doutrina espírita. Viu? Então, hoje tem chatbots que você conversa com o computador. Né? E hoje tem IBM, Microsoft, os grandes do ramo da tecnologia. Eu estou aonde aqui, meu Deus? O grande do ramo da tecnologia que tem soluções de inteligência artificial. Quem são os grandes do ramo de tecnologia que vocês conhecem? Fale aí nas Big Techs. Quem são? Google tem inteligência artificial. Microsoft tem inteligência artificial. A China tem inteligência artificial. Esse outro aqui, ChatGPT, que é quem está revolucionando tudo, tem inteligência artificial, né? É. Tudo terceirizado, né? Gente de outro planeta, né? Era gente de outro planeta que trabalhava com computador, não era assim? Era um bicho estranho. Essa é que é a questão. Então, gente, a inteligência artificial está em toda parte hoje, como a gente está falando, né? Qual é a revolução de tudo isso? Eu perguntei, para fazer essa palestra, o que é inteligência artificial? E eu perguntei ao ChatGPT. Eu entrei no chatbot chamado ChatGPT, e perguntei a ele, ô ChatGPT, o que é inteligência artificial? Aí ele me respondeu. Estão lendo aí? Dá para ler? Inteligência artificial é um ramo da ciência da computação
que se concentra no desenvolvimento de algoritmos. Algoritmos são programas e sistemas computacionais capazes de executar tarefas que até então eram exclusivas de seres humanos, como reconhecimento de fala, visão computacional, aprendizagem de máquina e tomada de decisões. A inteligência artificial é composta por diversas técnicas e metodologias, incluindo redes neurais, algoritmos genéticos, lógica fuzzy, sistemas especialistas, entre outras. Essas técnicas são usadas para criar sistemas computacionais que podem realizar tarefas de forma autônoma, aprendendo com a experiência e se adaptando a novas situações. A inteligência artificial tem aplicações em diversas áreas, que a gente acabou de mostrar, né? Saúde, finanças e por aí vai. Alguns exemplos de sistemas baseados em inteligência artificial incluem assistentes virtuais. Todo mundo tem um assistente virtual. Você, às vezes, quer falar com a conta da CELP, ela manda você falar pelo WhatsApp. Você já viu isso? Aquilo é a inteligência artificial da CELP. Você quer comprar algo no Magazine Luiza, fale com a Malu. A Malu é a assistente virtual do Magazine Luiza. Você vai fazer uma operação financeira no banco, ele manda você falar com o assistente virtual do banco. Então, todo mundo tem essas aplicações de inteligência artificial. No entanto, é importante destacar que a inteligência artificial ainda apresenta desafios e limitações, como a falta de transparência em algumas decisões, tomada por sistemas baseados em aprendizado de máquina, o preconceito algoritmo e a falta de ética em algumas aplicações, entre outros. Por isso, é fundamental que a pesquisa e desenvolvimento de inteligência artificial sejam conduzidos de forma responsável e ética, buscando sempre o benefício da sociedade e a promoção do bem comum. Alguém tem alguma coisa contra a resposta dele? Não. Essa resposta foi a máquina que deu. Aí vocês perguntam, ele foi buscar essa informação aonde? Quem foi que disse a ele essa resposta? Banco de dados, algum humano programou, algoritmo, lógica fuzzy, sistemas especialistas, e ele monta essa resposta e te oferece. Eu perguntei a mesma coisa à inteligência artificial da Microsoft. É o Bing. O Bing respondeu parecido, mais conciso, mas no final ele diz, ele foi até educado, né? Espero ter ajudado. Se você tiver mais alguma dúvida, por favor, me pergunte. Aí, aqui, ele cita aonde ele foi buscar as informações. Está entendendo? Hoje você não tem o Google. Antigamente, quando a gente queria fazer um trabalho da escola, a gente pesquisava onde? Na biblioteca, na enciclopédia, não era assim? No Atlas, na Bassa, não é isso? Aí depois a gente recortava tudinho, tirava xerox, transcrevia para o papel pautado, tinha letra bonita e entregava à professora, não era assim? Os nossos filhos usam enciclopédia, eles pesquisam aonde? No Google, mas eles ainda tinham o trabalho de pesquisar no Google, imitar que tinham pesquisado, copiar, editar o arquivo e entregar, não é assim? A inteligência artificial não faz mais isso, não. Ele já pergunta, ele já faz tudo pronto. A confusão é essa. A palestra é essa. Uma pergunta de $1 milhão. Elon Musk está atrás dessa resposta. A confusão é essa, meu irmão. Né? Onde a gente vai pensar? Está tudo pronto. Tem gente que chega no chat GPT e faz, escreva um roteiro de um capítulo de um livro com 30 páginas e me entregue. Aí ele, naquele formato. Aí o cabo edita e vende. Meu irmão, a filha dele machucou o dedo e disse, faça uma poesia para consolar fulana de tal, porque machucou o dedo, no estilo Manuel Bandeira. Ele fez uma poesia e entregou a meu irmão. Isso é a inteligência artificial, esse é o desafio, né? Aí vamos mais para frente. Vamos entrar agora na doutrina espírita, para a gente ver o outro lado. Esta é a evolução tecnológica. Aí você pergunta, o que é que o espiritismo tem com isso? Você viu agora, recentemente, que eles pararam com o desenvolvimento da inteligência?
É onde eu vou concluir. A conclusão está aí. Eles estão pedindo. Eles estão pedindo para parar 6 meses. Pare, pense, respire, para a gente ver onde vai dar. Essa é a conclusão. Se não der tempo, eu já estou dizendo. A confusão é grande. Mas vamos lá. A doutrina espírita. Nós somos uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Oi, lá vai. A inteligência artificial não está funcionando aqui, né? Então, nós somos uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Então, a gente está sempre avançando com a ciência. A gente está sempre observando com a ciência. E na Gênese, a gente aprende esses princípios da doutrina espírita, que é um pouco aquilo que a gente estava falando no começo. A gente tem que entender que é uma alma, a gente tem que entender que essa alma é imortal, a gente tem que entender que a gente reencarna, que tem a pluralidade das existências, visando sempre a evolução. A gente tem que entender a pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos. O objetivo de tudo isso qual é? É a transformação moral. O objetivo de todo o esforço pedagógico do mundo superior é nos educar o quê? Moralmente. Tudo isso vem para educar o homem moral. É aquela conclusão que a gente apresentou no começo, né? A doutrina espírita entende como Deus, matéria e espírito. Nos apresenta Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e 2 elementos fundamentais que compõem o universo. Que elementos são esses? Matéria e espírito. A individualização do princípio material, o que é? Um corpo material. A individualização do princípio inteligente, o que é? Um corpo espiritual. Um espírito. Então, a gente evolui na natureza enquanto matéria e enquanto espírito. Nós somos o quê? Espíritos. Só que estamos encarnados no corpo. Ok? Isso é o que a doutrina espírita nos ensina, nos explica, nos oferece. E a inteligência? Como é que a gente entende a inteligência? Questão 71 do Livro dos Espíritos. A inteligência é um atributo do princípio vital? Não, pois que as plantas vivem e não pensam. Só tem vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, porquanto o corpo pode viver sem a inteligência. Mas a inteligência, só por meio dos órgãos materiais, pode manifestar-se. Necessário é que o espírito se una à matéria animalizada para que esta possa expressar a inteligência. Então, a inteligência é um atributo de quê? Do espírito, nosso. Então, vamos aqui mais adiante para a gente entender essa figura aqui. Né? Nessa figura que a gente coloca aqui, a gente falou que existiam 2 elementos gerais no universo. Deus, acima de tudo, e o elemento material, que está aqui representado pelo fluido cósmico universal, e o princípio inteligente, que representa o espírito. Os seres da natureza, os seres inorgânicos, os animais, os vegetais e o homem, eles têm o quê? Inteligência. Só que essa inteligência evolui até chegar na condição humana, no espírito humano. Vocês estão vendo aqui que o perispírito ele vai se individualizando. Tem uma outra figura aqui que apresenta melhor isso. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Tem uma frase aqui que eu vou trazer para vocês, que essa frase é de Leon Denis. Essa frase resume tudo. Esse pensamento resume tudo. Isso trata da evolução da inteligência segundo o Espiritismo. Veja que poesia que Leon Denis nos oferece. Na planta, a inteligência dormita. No animal, sonha. Só no homem acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. A partir daí, o progresso, de alguma sorte fatal, nas formas inferiores da natureza, só se pode realizar pelo acordo da vontade humana com as leis eternas. Nós estamos respirando aqui. Quem foi que nos ensinou a respirar? Uma dúvida nossa, né? Foi na evolução do princípio inteligente que a gente aprendeu a respirar. O nosso corpo aqui está tendo reações químicas, está suando, está pensando. Quem foi que ensinou nossas células a pensar?
a respirar, a fazer crescer o cabelo, a suar. Na evolução do princípio inteligente, a gente aprendeu nos diversos reinos da natureza. É isso que Leon Denis quer dizer, que a gente evolui com esse aprendizado. Ok, gente? Aí, nesse desenvolvimento, como a gente falou, o homem também evoluiu, o corpo humano também evoluiu. O corpo que a gente usa hoje é igual ao corpo que o homem de 6 milhões atrás usava. Por quê? Porque ali habitava uma inteligência mais rudimentar. Então é natural. A gente perdeu até o dente do juízo, não foi? Os meninos hoje parece que nascem com dente a menos. Tem algum dentista aqui que possa me ajudar? Antigamente a gente nascia com 32 dentes, não era isso? Os meninos hoje nascem com 28. É o que isso? Evolução. Precisa de menos rasgar o alimento, né? Tudo isso é uma evolução. Então, tudo evolui, ok, gente? E na história, de acordo com essa inteligência, também tudo evolui. Imagine você, há 100 anos atrás, explicar o que era um celular. Bota mais uma vez aqui, por favor. 200 gramas. Como é que a gente explicava o celular há 50 anos atrás? A gente não tinha capacidade intelectual, obrigado, de entender isso. Então, a humanidade também evolui com a invenção tecnológica. Não é isso? Quando a gente era criança, a gente brincava de joguinho. Tem um bocado de vídeo na internet dizendo brinquedo raiz. O que era o brinquedo raiz de 30, 40, 50 anos atrás? Bola de gude, carro de rolimã, não é? Peão, papagaio, subir em árvore, cair. Não era assim? Hoje alguma criança sabe o que é isso? Evolução tecnológica. Não é isso, gente? Mas vamos para frente. Tem que estar a serviço do homem. Um parênteses aqui para dizer que o alto sempre esteve presente. Ao longo da história da humanidade, sempre vieram missionários para trazer luz para a humanidade. Vocês percebem isso, gente? A doutrina espírita nos apresenta isso. Em todos os tempos da humanidade, sempre vieram missionários, criando escolas religiosas, filosofia, ciência, evoluindo a humanidade. Ok? Então, vamos para frente. Leis morais. A força para progredir aure o homem em si mesmo ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Um tem que ajudar o outro. Não é isso? Questão 780. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Olha a chave da questão aí. Olha a chave da questão. Decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. A gente evolui primeiro intelectualmente, mas o moral só vem depois. A gente chega lá. Vamos mais um pouquinho. Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, olha eu lendo aqui, não estou lendo aqui. Fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher o desenvolvimento do livre-arbítrio, acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. O progresso moral faz com que a gente evolua o nosso livre-arbítrio e a gente tenha condição de escolher. Essa é a questão do homem moral. Eu ouvi dizer, eu não vi não, mas eu ouvi dizer que na Europa, em alguns países desenvolvidos, tem algumas catracas de metrô que não tem bilhete, que a pessoa pode entrar gratuitamente. Pessoas que não têm dinheiro, que estão desempregadas, que estão doentes, que não tiveram tempo de comprar o bilhete, passam gratuitamente naquela fila. Vamos fazer isso aqui no Brasil? Vai dar certo?
o desenvolvimento, fazendo compreensível o bem e o mal. Eu ouvi dizer, esse amigo meu que contou essa história, comentou com um europeu que se fosse no Brasil, a fila livre ia estar engarrafada e as outras vazias. Aí o europeu olhou para a cara dele e disse, como assim? Eu não entendi. O que é que você quer dizer com isso? Ou seja, a educação moral daquela civilização era tão grande que ele não compreendia que alguém pudesse fazer isso. Não alcança. Isso é progresso moral. O que é que a gente vai fazer com o nosso progresso moral? Existem locais na Europa que você tem uma quitanda, que você deixa uma caixa registradora com dinheiro. Na hora do almoço, você vai para casa almoçar. E quando volta, se a pessoa quiser comprar alguma coisa, ela compra, deixa o dinheiro e pega o troco. Se fizesse aqui, o que é que ia acontecer? Nem ia ter a quitanda e nem a caixa registradora. Mas estamos a caminho do progresso moral. Todos nós. Não é isso, gente? Então, é isso que a doutrina espírita está nos explicando. É o homem moral que precisa ter a tecnologia ao seu alcance e a seu favor. Vamos mais um pouquinho. Eu vou pular por causa da hora ali, né? Vamos pular mais aqui para a gente chegar aqui. Que definição se pode dar do moral? Olha aí, o moral. O homem moral. Que definição se pode dar do moral? O que é moral? A moral é a regra do bem proceder. Isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos. Porque, então, cumpre a lei de Deus. Isso é moral. A humanidade já chegou nesse patamar. Por que a gente ainda está guerreando? Por que a guerra ainda existe no planeta? Por que as pessoas lutam? Porque ainda não entenderam a lei de Deus. A lei de Deus que Jesus nos veio nos apresentar foi a lei de quê? De amor. A gente acabou de passar por uma regra de que quem tem mais ajuda quem tem menos. Essa é a regra do bom proceder. É isso que a gente está evoluindo. O que é que nós estamos fazendo com o nosso livre-arbítrio? Então, quem sabe, a inteligência artificial não está chegando para dizer, ei, humanidade, o que é que vocês vão fazer com o livre-arbítrio de vocês? Há um tempo atrás, a gente descobriu a bomba atômica. E hoje o cara bate no peito e faz, o meu país tem capacidade de destruir o mundo 60 vezes. Para que isso, abestalhado? Na primeira, basta. Eu vou destruir o mundo 60 vezes. Para que 60? Na primeira já foi, as outras 59. Não é? A gente ainda não entendeu por completo a regra do bem proceder. Então, vamos mais um pouquinho. Como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. O mal é tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Ponto. Simples assim. Fazer o bem está com Deus. Fazer o mal não está com Deus. Não é simples. A regra do bem proceder é essa. E onde está escrita a lei de Deus? Questão 621 do Livro dos Espíritos. Nas nossas consciências. Todos nós sabemos o que é o certo e o que é o errado. Não é isso? Vamos mais um pouquinho. A história da evolução que a gente falava, né? Esse desenho que está aí, vocês estão vendo aqui, deveriam estar, né? A figura é pequenininha, né? O objetivo é a gente chegar lá em cima, no homem moral. Como a gente disse, está vendo lá em cima? Ó, progresso. Lá em cima, a gente tem aqui 3 camadas: espíritos imperfeitos, bons espíritos e espíritos perfeitos, espíritos puros. São 3 camadas. O princípio inteligente vai se individualizando, passa pelo reino vegetal, mineral, vegetal e animal. Deixa eu ver, tem um cursor aqui, ó.
O princípio inteligente, vocês estão vendo aqui? Aqui, antes desse traço, ainda não é espírito. O princípio inteligente, ele evolui, passando do reino mineral para o reino vegetal, para o reino animal. Quando chega aqui, o princípio inteligente vira o quê? Espírito. Nós nascemos. Vê que maravilha? Aí vocês perguntam, quando foi isso? Rapaz, sei não. Alguns milhões de anos atrás, né? Sei lá quando foi que a gente nasceu, enquanto espírito, mas a gente vem reencarnando sucessivamente nessa escala espírita, de espíritos imperfeitos, bons espíritos, espírito puro. Tem algum espírito puro aqui? Tem algum espírito puro aqui? Encarnado que eu conheço é Jesus, né? Nenhum puro, minha irmã. Desculpa a notícia. Jesus está dentro de nós, né? Espírito puro é o único. Jesus que a gente conhece, né? Para chegar nessa esfera pura, eu costumo pensar o seguinte: a Terra tem 4,6 bilhões de anos. Quando Jesus recebeu a incumbência de tomar conta da Terra, ele já era um espírito puro. Já era um cara, há 4,6 bilhões de anos. Né? Então, a gente hoje já consegue tomar conta da casa da gente. Jesus toma conta de planeta. Dentro da casa da gente, um filho briga com o outro, a mulher briga com o marido briga da mulher, com o irmão. É um rolo. Imagina Jesus tomando conta do planeta. 4,6 bilhões de anos. Uma assembleia, vamos fazer um mar salgado. Não, salgado não. Eu quero um mar doce. A outra vai, eu quero o céu azul. O outro vai, não, eu quero amarelo. A pessoa a confusão. Tudo na natureza é bonito, porque Jesus toma conta. Jesus é puro, Jesus é amor. Então essa é a nossa jornada. O processo evolutivo é gradual. A inteligência propriamente dita começa quando você passa a emitir pensamentos contínuos, com a humanização do princípio inteligente. Mas a capacidade intelectual se desenvolve com a aquisição de conhecimento. Essas conquistas são arquivadas na memória integral do espírito sob a ação do perispírito, que igualmente evolui. Ok, gente? Nós estamos evoluindo a caminho da luz. Todos nós chegaremos lá. Reflexões finais. Cheguei nas reflexões quase na hora. Mas vamos lá. Eu perguntei também ao ChatGPT o seguinte: como Allan Kardec falaria hoje sobre inteligência artificial? Vejam a resposta. Estão dando para ler? É difícil dizer exatamente como Allan Kardec falaria sobre inteligência artificial hoje em dia, uma vez que não temos registro de sua opinião sobre esse assunto específico. No entanto, com base em seus ensinamentos sobre a evolução da humanidade e do universo, podemos inferir algumas possibilidades. De acordo com a doutrina espírita codificada por Allan Kardec, o universo é regido por leis naturais e imutáveis. E a evolução é um progresso constante que abrange todos os seres, desde os mais simples até os mais complexos. A inteligência artificial, por sua vez, é uma criação humana, que envolve o uso de tecnologia para criar máquinas capazes de executar tarefas que normalmente exigiriam a inteligência humana. Assim, Kardec poderia ver a inteligência artificial como uma das muitas expressões da evolução humana, resultado do uso da inteligência e da tecnologia em benefício do progresso. No entanto, ele também poderia alertar para os perigos da tecnologia se usada sem ética e responsabilidade, e a importância de se manter um equilíbrio entre o avanço tecnológico e o desenvolvimento moral e espiritual da humanidade. Kardec acreditava na importância da educação e do desenvolvimento da moralidade como fundamentais para a evolução humana, e poderia argumentar que a inteligência artificial deve ser usada com sabedoria e ética, em consonância com os valores humanos mais elevados. Em resumo, é possível que Allan Kardec considerasse a inteligência artificial como um avanço importante da evolução humana, mas também alertaria para os desafios éticos e morais
que acompanham esse desenvolvimento tecnológico. Assinado ChatGPT. Eu assinaria também tranquilamente. Eu pergunto aqui se alguém discorda do que ele está dizendo. Então, gente, esta é a inteligência artificial. Agora a pergunta é: aonde ele está bebendo para dar essa informação? Né? O Bing, que é da Microsoft, respondeu, mas resumido, dizendo o seguinte: Allan Kardec foi um estudioso, racionalista, que fazia uso complexo da razão e levava consigo também o valor da análise experimental. Em seus estudos, ele procurava despertar a curiosidade do observador, a atenção e a ação, a percepção, e também a percepção. Não há informações disponíveis sobre o que Allan Kardec falaria sobre inteligência artificial. No entanto, o Espiritismo é uma doutrina que busca compreender. Eu não passei aqui, ó. No entanto, não há informações disponíveis sobre o que Allan Kardec falaria sobre inteligência artificial. No entanto, o Espiritismo é uma doutrina que busca compreender as leis divinas e a relação entre o mundo material e espiritual. A inteligência artificial é uma ferramenta valiosa que pode ser usada para melhorar a vida humana, mas é importante que seja usada de forma responsável e ética, sempre levando em consideração suas implicações éticas e espirituais. Também uma resposta completa. Aqui ele cita várias fontes de onde ele pesquisou e onde compilou o resultado. Ok, gente? Então, é isso aí. A inteligência artificial coloca tudo isso. A doutrina espírita, no livro A Gênese, coloca que caminhando de par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Não tem nada que desabone a doutrina espírita. Por quê? Porque a doutrina espírita acompanha o progresso da humanidade, né? Agora, essa pergunta aqui para a gente fechar. Questão 793 do Livro dos Espíritos. Por que indícios se pode reconhecer uma civilização completa? Reconhecê-la-eis pelo o que, gente? Desenvolvimento moral. Credes que estáis muito adiantados, porque tendes feito grandes descobertas e obtidos maravilhosas invenções, porque vos alojais em vestir melhor do que os selvagens. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer civilizados, senão quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios, que a desonram, e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então, sereis apenas povos esclarecidos, que hão percorrido a primeira fase da civilização. Tenho dito, espírito de verdade. Então, gente, assim a doutrina espírita nos apresenta o que é uma civilização. O que é sermos civilizados, não é? Então, estamos a caminho da angelitude, deixando a animalidade, caminhando para a angelitude. Jesus, há 2000 anos atrás, nos disse: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Deixai as coisas da matéria com a matéria, mas cuidemos das coisas do espírito. O mundo de regeneração, a gente está vendo aqui, a característica do mundo de regeneração é um mundo onde se priorizará as coisas de quê? Do espírito, em detrimento das coisas da matéria. É para este lado que a humanidade precisa caminhar. Então, é assim que nós caminhamos. Eu trago aqui alguns recortes do que é que o mundo está dizendo. É o que o nosso amigo disse aí. Tem muito comentário, tem muita confusão, né? Pediram aí um prazo de 6 meses para que parem com a evolução tecnológica e científica para regulamentar, para discutir o que é que está acontecendo. Por quê? Por causa desses desafios. Não é? Então, o mundo está falando isso. Tem muita gente falando sobre tudo isso hoje, né? E a nossa conclusão é o seguinte: o objetivo do progresso sempre foi auxiliar o homem
em sua marcha evolutiva, né? Sempre fomos auxiliados e observados por inteligências superiores. Será que tudo que está acontecendo não tem alguém olhando? É claro que tem. A turma está só observando o que é que a gente vai fazer com a nossa evolução, né? Terceiro, sempre houveram rupturas, transições, substituições. O mundo sempre foi assim, não é? O progresso, a tecnologia, as inovações visam facilitar a vida humana. Talvez sobre mais tempo para fazer as coisas do espírito. Como é que a gente faz hoje? Antigamente a gente tinha muito mais trabalho para fazer as coisas. Com a tecnologia a gente deixou de fazer muita coisa manual. Então, para pensar no espírito, talvez a matéria resolva as coisas da matéria. Estão entendendo, gente? Então, o mundo hoje está no mesmo patamar. A gente está falando de inteligência artificial para os irmãos que vivem na África. O que é que vocês acham? Enquanto civilização, a gente pode falar de inteligência artificial para os irmãos que vivem na África? Não, porque eles têm necessidades básicas de sobrevivência. Eles estão precisando de comida, de alimento. A gente viu aqui na doutrina espírita que ninguém fica para trás. Então, nós temos uma dívida social muito grande enquanto humanidade, não é isso? Então, vamos mais. Muitas discussões nos meios acadêmicos, filosóficos, científicos, empresariais, drones, carros autômatos, Google. A humanidade precisa mostrar seus valores morais e entender o seu papel de co-criador, com legislações, com éticas, com valores, impactos, aspectos, regulações. A gente precisa verificar. A gente precisa dizer para quem está aqui. Que valores nós temos para transformar a humanidade? Esse é o nosso teste. É isso que estão esperando da gente. Não é isso? Então, de lá de cima, olhando, essa humanidade evoluiu um bocado. O que é que eles vão fazer agora? Não é isso? Então, meus irmãos, para concluir, sigamos tranquilos com o Cristo. Por quê? Eita. Eu estou aqui enrolado. Sigamos tranquilos com Cristo, confiantes na sua liderança e fazendo a nossa parte. Afinal, não nos inquietemos pelo dia de amanhã, a cada dia o seu mal. Fazendo compreensíveis o bem e o mal, o homem desde então pode escolher o desenvolvimento do livre-arbítrio, acompanha a inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. A gente já viu isso aqui. A moral é a regra do bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. E para concluir, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da humanidade, da sociedade, o espiritismo pode fazer com que os homens compreendam onde estão os seus verdadeiros interesses. E agora, para fechar, com aquela conclusão que a gente trouxe no começo, né? Deu certo hoje. A doutrina espírita, a exemplo do judaísmo, do cristianismo e de tantas outras escolas filosóficas e religiosas, vem preparando o homem moral, o homem de bem, aquele que vive no mundo, sem ser do mundo, que passa na matéria, mas persegue o espírito, seguindo e servindo ao Cristo de Deus. É seguir adiante, colocando a mão na charrua, sem olhar para trás. Vamos nós, irmãos, construindo um homem moral dentro de cada um de nós, com inteligência artificial e tudo. E que Jesus nos abençoe sempre. Obrigado, gente. Foi muito boa a palestra. Vamos agora passar a falar com